que hoje o ex-BBB Eliezer, o primeiro Eliezer Ambrosio, que também foi Power Couple e tudo mais, ele deu uma entrevista para o programa da tarde lá da TV Meio. Bom, esse eu posso passar o quanto que eu quiser, porque quem controla sou eu. E aí, a atividade da qual ele participou foi um segue ou não segue nas redes sociais. E aí ele comentava sobre cada pessoa e tal. E aí, deixa eu perguntar para o marido, já acabou? E aí perguntaram para ele sobre Daniel Alves. E ele deu uma resposta que divide opiniões. Não vi ainda. Veja ver. Acontecimento, né, na vida do Daniel Alves, né? Queremos saber. Eu segui o Daniel sim, né, cara? Grande jogador, atleta. Continua seguindo? Eu acho que eu sigo ele ainda. O Daniel é um exemplo de atleta mundial, né, gente? Isso aí é irrevogável, não tem como falar. Um dos melhores laterais do mundo, jogador, que tem uma história de vida fantástica, porém, né, um episódio aí da vida dele deu aquela vacilada, né, meu? Aquela questão lá com a mulher vacilada. lá, né, que deu toda aquela polêmica. Isso aí viralizou muito, né? Ficou ruim pra imagem dele. Condenado, né? O cara foi condenado. Então, assim, é difícil, cara. É muito difícil, assim, você julgar o cara, assim, nesse momento. Não, mas ele já foi julgado. Não, mas eu digo assim, eu dando minha opinião agora, depois de tudo que aconteceu, entendeu? É difícil, cara, você falar do Daniel, porque assim, ele, cara, foi impecável a vida inteira e deu uma vacilada, entendeu? E essa vacilada, vocês sabem como é que é. Não é o brasileiro, não é o estrangeiro, mas se você dá uma pecada no nível que ele deu, isso aí mancha muito a imagem da pessoa e a carreira dela. Então isso atrapalhou muito, né, cara? Agora as pessoas já não olham os contratantes, as empresas, né, os contratos que o Daniel tinha já foram todos, né, paralisados por causa disso aí também. Então é difícil, cara. Mas assim, eu torço para ele pela evolução sempre, né, pelo reconhecimento, pela justa causa, para ele poder reconhecer o erro dele, né, se desculpar e evoluir. Eu acho que a pessoa às vezes merece uma segunda chance, sim. Vai continuar seguindo, então, o Daniel Alves no Instagram. Eu sigo ele. Segue ele, né? Pronto. Aí. E aí, Mayara? A Mayara é nossa comentarista esportiva aqui também no então programa. Ela pode falar até melhor sobre isso. Sabe tudo sobre os jogadores de futebol e ela sempre tem umas opiniões assim bem polêmicas. Não, é isso. Ele falou numa posição de admiração, né? A gente, como mulher, tem que falar uma posição de julgar, porque ele já foi julgado, já foi condenado, Daniel Alves, há 4 anos e 6 meses, está em liberdade provisória, que a gente não entende por que está em liberdade, passeando aí de mãos dadas com a esposa. Curtindo que jantares. ele volte pra prisão, porque é lá o lugar que ele tem que ficar. Tá aí. Mas eu compreendo o posicionamento também do Eliezer, né? Não, Porque analisou como por isso que eu falei, ele falou como admiração profissional, a entendeu? admiração profissional dele não tem o que falar, Sim. cara. Não. A vida dele inteira ele foi impecável, entendeu? E o cara vacilou, né? Vacilou feio. Você gosta de futebol? E ele mudou o assunto. Rapaz, assim, não esperava por essa climão, né? Mas o pior assim, não dá pra chamar uma pessoa condenada de um crime tão nojento Condenado de por vacilada. Vacilada. Não dá pra chamar de vacilada. É uma passação de pano que não tem justificativa. Então ele tá mais preocupado com a imagem do Daniel Alves do que do que realmente aconteceu com o caso, do que aconteceu com a vítima, do que a vítima tá passando. Ele tá mais preocupado com a imagem do Daniel Alves, que perdeu o contrato, que não sei o que ele citou. E é um absurdo, independente de quem seja, não se justifica. A pessoa tem uma carreira no futebol um tanto quanto lembrada, ok, eu não gosto muito, até porque passou pelo meu time, foi péssimo, mas não dá para você relevar toda essa questão que ele passou o julgamento condenado. Ele pagou para sair da cadeia, essa é a verdade, ele pagou para sair da cadeia, e você chamar de vacilada. A justiça da Espanha é uma vergonha, mas não dá pra você chamar de vacilada um caso desse. E sem falar que ele... Nossa, que discurso tenebroso de se ouvir durante 2-3 minutos que ele falou aqui, dando essa passada de pano vergonhosa do Daniel Alves, assim. Eu não esperava por essa mesmo.
E ficou um climão ali, no estúdio, né? Justamente, dentre muitos motivos, eu com propriedade de quem trabalha e assiste, né? Cansamos de dar essa pauta, cansou de ter essa pauta no programa, né? E as meninas sempre falaram muito disso. A Maiara Dias, que é essa daqui da esquerda do vídeo, ela é comentarista esportiva também. E é um caso muito óbvio. O cara foi condenado por estupro e ponto. E ficou ainda mais óbvio que ele pagou, né, com a Justiça da Espanha. E ainda teve apoio. A gente noticiou o apoio do Neymar, a gente noticiou tudo isso. Todo esse bafafá. E aí vem com esse papo de não. Deu uma vacilada. Que teve uma carreira. Ele zelou tanto pela carreira. Acredito teve uma carreira impecável e deu uma vacilada. Não é aceitável em circunstância alguma um discurso desse, cara. É inacreditável ter que ouvir isso sobre uma pessoa condenada por estupro. De que é uma pessoa que cuidou tanto da carreira e que graças a uma vacilada tá sofrendo por tudo isso. Não vem com essa. Não tem como levar a sério um discurso desse. Então, é chato até ficar insistindo em criticar uma pessoa que soa cancelamento, alguma coisa assim, mas não é que, não dá para você ouvir o que o Eliezer falou, o Eliezer Ambrosio falou, e, você não ficar pé da vida com um discurso tão fraco quanto esse, de você dizer que é uma vacilada o que o Dani Alves cometeu. A vacilada não é isso. Vacilada, sei lá o que dá pra se chamar de vacilada, mas... Vacilada é você atrasar pra um compromisso, isso é uma vacilada. Agora, você ser condenado por estupro e pagar pra sair da cadeia e dizer que ele espera que o Dani Alves... O que eu achei de mais louco nisso é que ele não nega que houve a situação, porque há quem defenda o Dani Alves que nega que houve essa situação, mas ele não nega. Ele praticamente admite que houve estupro, porque ele fala que espera que o Dani Alves venha a se arrepender do que fez, o que deixa o discurso pior ainda, porque demonstra que ele entende e compreende tudo o que aconteceu e mesmo assim isso é só uma vacilada. Ele entende que houve um estupro, isso é só uma vacilada. Olha, é difícil. E o pior é que, eu vou falar, né, o que ele falou do Daniel Alves, eu posso falar dele. Foi impecável na entrevista inteira, um cara super gente boa ali e tal. E aí, do nada, quando chega num assunto desse, ele solta essa bomba, porra. Ai, cara, sei lá, tem gente que às vezes... Não dá pra defender, não dá pra... O pensamento de algumas pessoas, né, com o que elas têm na cabeça. Enfim. Ainda sobre o Daniel Alves, aproveitando o gancho... Até compartilhar a janela, inclusive, né? Como é que vai estar o gancho? Para quem não lembra, Daniel Alves foi julgado e condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. Tá aqui ele no julgamento. E é vergonhoso de se indignar o quanto a gente defende ainda nas redes sociais, que eu cansei de ver já nas últimas semanas a quantidade de gente que defende. Não só defende como ajuda, como fez Neymar e companhia. Que o advogado que ajudou a pagar foi o pai do Neymar, que indiretamente é o Neymar. Mesma coisa. O Tribunal de Barcelona anunciou lá do julgamento que durou 3 dias e pediu que o brasileiro aguardasse a deliberação final. A justiça aceitou o pedido da defesa e decidiu pela liberdade provisória se ele pagasse uma fiança de 1 milhão de euros, mais de 5 milhões de reais. E caso ele pagasse a fiança, todos os passaportes dele, brasileiro e espanhol, seriam retirados. E ele pagou. Para o tribunal, ficou comprovado que a vítima não consentiu e que existia um elemento além do testemunho para considerar provada a violação sexual. Ele também foi condenado com a pena de liberdade supervisionada por 5 anos e 9 anos de afastamento da vítima, a indenização de 150 mil euros à vítima, multa de 9 mil euros em 150 por dia durante 2 meses pelo delito de lesão corporal leve.
também aplicou ao jogador uma circunstância atenuante de reparação ao dano ao considerar que, antes do julgamento, a defesa depositou na conta do tribunal a quantia de 150 mil euros para ser entregue à vítima. Ou seja, tentou pagar pelo silêncio. Não, aí que tá o pior, Nico, eu acho. Que o discurso de quem defende uma atrocidade dessas é de que é comum existir um golpe na Europa, ó, o discurso, de que existem mulheres que fazem isso, acusam desse crime para cometer chantagem depois. Esse é o discurso. Porém, a defesa dele ofereceu dinheiro para a vítima e ela negou. Então, que golpe é esse em que a golpista está negando dinheiro de uma chantagem? Que golpe é esse? Não existe golpe. Existiu um crime, é isso. Pois é. Na época, a defesa de Daniel Alves pediu a liberdade condicional e a absolvição dele. Já o Ministério Público queria 9 anos de prisão, enquanto a defesa do denunciante queria 12 anos. Os 150 mil euros foram doados pela família do Neymar, segundo as informações do jornal o Globo. Ao todo, 28 testemunhas indicadas pela defesa foram convocadas pela Justiça Espanhola. A mãe do ex-jogador também participou do julgamento. Tá? Ele já deu diversos relatos diferentes sobre o caso e mesmo com detalhes que dão rigorosidade, né, ao que a justiça está ali promovendo, a toda essa condenação, ele conseguiu se safar pagando 1 milhão. Porque ele não tá preso e ponto. Pra você ver que a justiça espanhola tem preço pra tudo. Tipo, várias situações, várias paradas, mas bota 1 milhão aí que a gente fica de boa. Cara, surreal, tá? E aí, ainda sobre o Daniel Alves, de ontem para hoje, não bastando nada, a Justiça de São Paulo está tentando achar ele por uma dívida de 83 mil reais com uma idosa. Do nada. Tá desde o final do ano passado tentando citar ele por alvo de uma ação de cobrança por dívida de aluguel com uma idosa de 75 anos que cobra cerca de 83.200 pelo aluguel de um imóvel comercial nos Jardins, em São Paulo. Esse contrato foi assinado em janeiro de 2021. O Daniel Alves parou de pagar o aluguel em março de 2023, que foi 2 meses após ter sido preso preventivamente sob a acusação de ter estuprado a jovem na Boate Barcelona, que a gente acabou de falar. Em novembro do ano passado, a juíza determinou o envio à Espanha dessa carta da comunicação entre a justiça dos países diferentes, com o objetivo de que o Daniel fosse citado lá sobre essa cobrança no centro penitenciário Brians 2, onde ele ainda estava preso na época. Que papel. Ninguém sabe se isso foi cumprido. Tá? Tentou citar por correspondência através de uma procuradora dele no Brasil, mas ela não estava no endereço indicado, e em uma nova tentativa, a justiça fez mais uma vez aí recentemente. Nessa semana, a revista postou uma foto do Daniel Alves passando de mãos dadas com a esposa, ou a mulher, enfim, que é uma modelo. De acordo com a publicação, eles fizeram compras e depois foram a um restaurante no centro da cidade. Mas o que me impressiona é que ele foi liberto e no dia seguinte o Robinho foi preso pelo mesmo crime, só que ele cometeu na Itália e foi preso no Brasil, inclusive com áudios nojentos, tenebrosos, comprovando que houve o crime. Porém, o que me impressiona, você não viu nenhum jogador de futebol. Há uma palavra sequer sobre isso. Quando o técnico da seleção brasileira foi perguntado, ele ainda foi capaz de dizer que não um discurso do tipo de que ele não era capaz de julgar e que quem tem que resolver isso é a justiça, tirando dele da reta. Mas existe uma falta de comprometimento, existe um pacto entre eles de não proferir algum discurso que venha abater o outro. Não faz sentido, não dá para entender isso. Sem falar do próprio Neymar. Neymar é pai de uma menina que tem menos de 1 ano de idade, pai de uma menina que pagou então os advogados de um condenado por estupro.
Esse é o principal nome do futebol brasileiro. É o exemplo que a gente tem e é um exemplo também da justiça do resto do mundo. E não tem o que comentar, gente. Não tem o que comentar além... Essa história morreu ali, né? Quando esse precedente de pagamento foi aberto. E essa liberdade que ele está vivendo, tranquilo, porque... mas ele perdeu não sei o que, ele teve que pagar não sei o que, né? Ótimo. Mas pergunta aí se ele está sofrendo com isso. Se ele está pagando pelo crime ou se ele está bancando o crime. Porque bancar o crime com dinheiro é mole. Tem preço, bancou né? O crime, é fácil. Perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu uma grana, mas está aí passeando. Vou no restaurante, vou no shopping. No que isso afetou a vida dele? O que ele de fato perdeu? O que ele está pagando? Qual que é o crime que ele está pagando? Dessa forma. Esse é o ponto. É isso que a gente não conseguiu entender ainda. Que crime é esse? Não tem. O crime foi anulado. O cara tá passeando de boa pela rua, tá anulado. Isso pra mim é anulação. Não tem debate nenhum sobre isso, além de absurdo, e a gente não tem... Isso não vai mais a lugar nenhum. Esse é o absurdo. Espero que não aconteça o mesmo com o Robinho no Brasil, que agora sob custódia brasileira. Espero que a justiça brasileira não faça o que a justiça italiana fez, de colocar um preço para você libertar alguém por um crime como esse, tão absurdo, né? Então, você vê que pro Dani Alves houve um preço pela liberdade. Ele pagou, tá livre. Inacreditável, mas... E é isso. E tem quem defenda, tem quem passe pano. E tem quem passe pano, como a gente viu o vídeo aí do Eliezer hoje. Não só ele, como muitos outros. E vejam bem, todos são homens. Eu também sou homem, o William também é homem, beleza. Mas você não vê a mulher. E sabe, Nico, e é algo que você vê que tá enraizado na sociedade quando o Santos recontrata um técnico que foi acusado por 19 jogadoras de assédio moral e sexual, 19 jogadoras, recontrata porque enxerga que não houve provas para incriminá-lo. Recontratou esse técnico, que se demitiu porque percebeu que não tinha clima para continuar, porque haviam protestos em todos os jogos de todas as jogadoras de outros times. Porque as jogadoras do Santos tiveram que se calar diante disso. Tiveram que aceitar a presença desse treinador. Então você percebe que é algo enraizado extremamente triste que acontece e que continua acontecendo na sociedade, e ter um técnico que é recontratado mesmo com 19 acusações de assédio sexual e moral mostra que não é só o Dani Alves, não é só o Robinho, isso continua acontecendo. Tá aí, ó, esse momento que a gente está se referindo, protestando contra o técnico do Santos pelas denúncias de assédio. Tá aí a foto também, reprodução do GOAT. Não tem o que dizer. A gente passa por... A gente vê cada coisa aqui que até Deus duvida.